Olá, meus irmãos, bem-vindo a mais um podcast Momento Teologando com o pastor Anderson Macedo. E hoje o nosso tema é pentecostalismo. Tema muito bom, muito rico, muito agradável de comunicar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre tradição do pentecostalismo, atualidade, essa polarização que está tendo hoje dentro do movimento pentecostal. E eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para você tirar suas dúvidas e, sobretudo, crescer na graça e no conhecimento. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se aí embaixo nessa tarja vermelha, clica aí, se inscreve, ativa o sininho para que toda vez que a gente tiver um vídeo novo, você ser notificado. Envie esse vídeo também para seus amigos, para o grupo do WhatsApp da sua igreja. Deixe seu comentário, o que é que você está achando desse podcast? Deixe sua pergunta, deixe sua dúvida e a gente vai entrar e vai responder com muita satisfação. Quero falar também sobre os nossos apoiadores, Clínica Renove, com a nossa neuropsicóloga Mônica Lago. Inclusive, a Clínica Renove, que é uma clínica que tem diversos serviços, no dia 21 de setembro, ela irá realizar a oficina Divertidamente 2, baseada no filme Divertidamente 2. Isso mesmo, 21 de setembro, vagas limitadas. A oficina contempla crianças de 5 a 12 anos. Entre aí no Instagram da Mônica Lago, Clínica Renove, mantenha contato, inscreva seu filho. Teremos várias atividades pedagógicas, atividades lúdicas, tudo que vai alcançar seu filho com a melhor educação, com a melhor formação, com a melhor assistência, tratando disso aí com profissionais altamente qualificados. Então, nessa oficina vai ter lá psicólogo, nutrição, neuropedagogo e muito mais. Então, é Clínica Renove trazendo esse trabalho diferenciado. Quero falar também sobre a Master Clean, que é a melhor loja de material de limpeza e estética automotiva de Jiquié, Avenida Professora Virgínia, de frente ao motoposto. Turisol é a nossa agência de viagem, cruzeiro, hotel, resort, tudo que você precisar para viagem, locação de carro, passagem de avião, passagem de ônibus. A Turisol te atende aí com tudo que é de mais completo para a sua viagem, para atender a sua família com conforto, segurança e qualidade. Acesse lá o Instagram Turisol, tire suas dúvidas, pegue suas informações e faça a melhor viagem, o melhor passeio com sua família com a Turisol. Nosso amigo Iliana Conrado, que trabalha com estética facial e corporal avançada. Acesse o Instagram aí, dra.Iliana Conrado. Com esse serviço dela, ela atende em clínica e também em domicílio. Pink Shop Fitness, a melhor moda fitness de que é feminina que te atende até mesmo na sua casa. E se você quer decorar seu escritório, sua casa, sua empresa, Big Prime com nossa amiga Andrea. A melhor decoração sofisticada para todos os ambientes. Cabide for Men, a loja de moda masculina que atende a todo gosto aqui em Jiquié. E se você quer almoçar com sua família, uma comida muito saborosa, um melhor atendimento, a melhor churrascaria da cidade se chama Picanha Grill. Não tem outra. Picanha Grill é a melhor. Melhor atendimento, melhor carne. E vamos de conteúdo do nosso podcast. Meu convidado hoje é o pastor Alexandro. E para falar de pentecostalismo, né, gente? Tinha que ser um pastor assembleano e assembleano raiz. Pastor Alexandro, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Teologando. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco também sobre sua história como pastor, a igreja que você pastoreia e a sua formação acadêmica também. Muito obrigado, pastor Anderson. Eu quero já cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E antes de falar sobre o solicitado, eu quero mandar aqui alguns alôs, começando para o nosso pastor presidente da Bom Assembleia de Deus demais. aqui em Jiquié, pastor Vanderlei Campos Grande Borges. Vanderlei. E no nome dele cumprimentar toda a diretoria da nossa igreja, os demais pastores, o corpo de obreiros, membros congregados e as nossas congregações aqui na cidade de Jequié, principalmente a congregação do Jequezinho, na qual eu tenho a felicidade de ser pastor. Pronto, dado aí a saudação, né? Eu quero também falar, eu me chamo Alexandro Oliveira, sou pastor vinculado à Assembleia de Deus, filiado à CEADEB, Convenção Estadual da Assembleia de Deus na Bahia, chamando também um abraço aqui para o nosso presidente estadual, o pastor Valdomiro Pereira da Silva.
e também a CGADB. E sou pastor desde 2009. E de lá para cá temos exercido o ministério pastoral e atuado em várias igrejas aqui na nossa cidade de Jequié. Bom demais. Pastor Alexandre, antes de o senhor falar sobre a sua formação, só para o público entender, a demissão do Jequiézinho que você pastoreia é uma das mais antigas em Jequié, não é isso? Acho que depois da sede ela é a segunda mais antiga. Eu não sei te precisar se ela é a segunda mais antiga depois do Templo Central, mas ela é uma das mais antigas, tem em média de 51, 52 Cinquentenária anos já. Uma grande história. Nós fizemos recentemente o jubileu de 50 anos. Muito bom, muito bom. Fala agora a sua formação para que o público conheça melhor qual é a área de atuação que você trabalha e vem trabalhando também. Além do Ministério Pastoral, também somos servidor público do Ministério Público da União, lotado no Ministério Público Federal, aqui em Jequié, desde 2013. Antes disso, também passamos para alguns órgãos públicos, como o INSS, Ministério Público Estadual, a UESB, a nossa querida universidade. E em relação à graduação, eu tenho 4 graduações: administração, teologia, pedagogia e direito. Tenho algumas pós dentro dessas 4 áreas. Estou fechando uma em novembro agora, se Deus assim permitir, em direito religioso. É a primeira pós-graduação com essa temática no Brasil, pela Uni Evangélica, Universidade Evangélica de Goiás. E também pleiteando fazer um curso estrito sensu, no caso, o mestrado. E assim a gente segue estudando, tanto... A gente nunca para de estudar. Tanto no aspecto secular, como também cristão, agora com essa temática voltada para a crença, a liberdade de crença religiosa, junta Sim. o útil ao agradável. Sim, sim. E, gente, para quem não sabe, a Assembleia de Deus, não é, pastor Alexandre? Ela é hoje a maior denominação pentecostal do mundo. Então, nós devemos muito à Assembleia de Deus. Nós sabemos que nenhuma denominação é perfeita. A Assembleia Batista, Presbiteriana, Metodistas, todos têm suas qualidades, suas deficiências, porque a igreja é formada por pessoas. E pessoas erram, falham. Mas a gente está sempre aí trabalhando para o aperfeiçoamento. E a gente deve levar em consideração o que cada igreja, em sua história, em sua tradição, contribui e vai continuar contribuindo Perfeitamente. para o protestantismo no mundo, no Brasil, o crescimento do evangelho. Então, tendo em vista esse vínculo, né, da Assembleia de Deus com a história do pentecostalismo fora do Brasil e também sendo um instrumento para trazer um trabalho missionário avivalístico para o Brasil, baseado nisso que eu lhe convidei aqui para a gente dialogar um pouquinho aí sobre as tradições, a história e vamos falar também sobre essa polarização, né, que está acontecendo no pentecostalismo, trazendo uma certa mancha, uma certa mácula no verdadeiro pentecostalismo. As pessoas, principalmente os críticos, eles começam a pegar pontos isolados, de grupos isolados, e começam a denegrir a imagem dos pentecostais como se todos fossem. E com acesso a mesma agora coisa. às mídias sociais fica mais fácil, né? Agora, em relação ao que você colocou aí, muito bem colocado, inclusive, a Assembleia de Deus ela é a maior igreja do Brasil e a maior igreja pentecostal do mundo. Foi fundada oficialmente em 1911, só que os 2 missionários suecos chegaram aqui em 1910, em novembro de 1910, e em junho, basicamente 18 de junho, fundou a igreja. E então é uma igreja centenária que, na verdade, influenciou basicamente quase todas que estão aí na praça, porque antes dela já tinha a vertente protestante aqui, Sim. através da Igreja Batista, da Presbiteriana, mas a mensagem pentecostal foi justamente trazida pela Assembleia de Deus. E aproveitando, eu já vim hoje aqui, ó, com essa camisa. Tá vendo aí, aqui, gente? ó, já Assembleano aqui, raiz. com essa viu? camisa aqui, ó, que ano que vem vamos estar celebrando os 80 anos da Assembleia de Deus aqui em Jequié. Então, já tô com essa camisa aqui de divulgação. Eu vou lá. Muito bom, muito bom. Gente, antes da gente prosseguir, eu quero falar aqui sobre 3 obras de teologia pentecostal de grande importância. Quero começar pela obra
que eu sou editor-chefe. Doutrinas Pentecostais, foca aqui nessa câmera, por favor. Doutrinas Pentecostais, então são doutrinas, discurso, história, comentado sobre diversos autores, comentado por diversos autores, tá vendo aqui? Doutrinas Pentecostais, da editora Sinai. Nós temos aqui diversos temas do pentecostalismo. Temos aqui sobre dom de língua, sobre Atos 2, sobre dom de profecia, história do pentecostalismo, história da Assembleia de Deus, sobre os avivamentos, as figuras notáveis dos avivamentos. Então são diversos temas em um livro só, uma comissão de autores que eu reuni para trabalhar nesse livro, que inclusive, pastor Alexandre é um dos colaboradores também Tive a desse graça livro. de Qual foi o tema que contribuir você falando escreveu? sobre pregação pentecostal. A E participação tem dele. diferença de pregação pentecostal Sim, para sim. outras? Tem sim. Muita Quiser saber diferença. mais, compre o livro, né? Compre o livro. Se você é daqui de Jequié, mantenha contato comigo através do meu Instagram, PR Anderson Macedo. Eu te entrego. Se você não é de Jequié e está vendo esse vídeo, você pode adquirir direto com a editora Ensinai. Busque no Instagram, @editora Ensinai e peça o seu. Quero trazer também aqui, com muita satisfação, o livro do meu amigo, pastor Július Melo, Pentecostalismos, do encontro com Deus à compreensão teológica. Pentecostalismos, da editora Thomas Nelson Brasil. Um livro muito bom, muito científico, muito técnico, muito acadêmico, com muita pesquisa, muito interessante esse livro. Július Melo, um abraço para você, meu amigo. Deus te abençoe. Está aqui sua obra sendo divulgada. E esse grande compêndio aqui de César Moisés de Carvalho com Séfora Carvalho. Obra aqui, gente. Olha que obra sensacional da Muito Thomas bom. Nelson Brasil. Sensacional em 2 volumes. Teologia sistemática, teologia sistemático-carismática. Obra aqui. Um abraço, pastor César Moisés. Grande obra, grande título. Deus te abençoe. Você pode adquirir através aí do site da Thomas Nelson Brasil, da Amazon. Se você colocar no Google aí, vai aparecer certamente com muita facilidade. Eu vou deixar aqui porque esse tipo de obra, de trabalho, a gente tem que divulgar, mostrando que a intelectualidade pentecostal tem crescido, está crescendo, não é? Cada dia mais, tanto editoras como livros. E a gente precisa divulgar isso e dar conhecimento ao nosso público. E assim é muito importante porque o pessoal às vezes critica o movimento pentecostal, Exatamente. dizendo que não existe literatura Sim. com um grau aceitável de profundidade, de Não existe abordagem. conhecimento. E aí nós percebemos através dessas e outras obras que existe sim uma teologia pentecostal, inclusive brasileira, né? Está sendo Exatamente. desenvolvida através desses autores. E tem muito mais, tem muitas obras. Corretamente. Então, os críticos dizem que não tem, dizem que a gente só pensa em experiência, não busca erudição, conhecimento, Ó o intelectualidade, cafezinho. pesquisa. Aí, café maravilhoso aí. Eu que fiz, viu? Foi? Foi, eu que Rapaz, fiz. A mulher tá lá, eu vou ver aqui, viu? amamentando. Está Um menino de aprovado. 45 dias, falei, eu mesmo vou fazer. Tá certo. Vou ter pouco açúcar, que eu sei que você não deve gostar de muito doce. Rapaz, não se trata nem de gostar. Tá bom? Se trata de poder. É verdade, é verdade. Tá bom. Tá muito bom, viu? Glória a Deus. Ô, gente, eu gosto de podcast porque é isso aqui. Pastor Alexandre, fale um pouco pra gente sobre tradição. Gente, a tradição, para você que tem dificuldade de entender isso, a tradição é a transmissão de conhecimento, cultura, ritos, costumes, doutrinas. Então, se tem essa transmissão e perpassa a história, isso é tradição. E nós pentecostais, nós temos uma tradição. Um pouco, Alexandre, para a gente sobre tradição pentecostal. O que é que você tem para apresentar a gente aí da tradição pentecostal antes, né, dessa chegada do pentecostalismo no Brasil? Quais são os pontos mais em destaque? É interessante essa temática, porque assim, falo de tradição, estamos falando de algo que começou lá atrás, criou-se uma base, criou-se um fundamento, e a partir disso foi construído novas coisas. É aquele conceito de ser pioneiro, né? Sim. E só aqui no Brasil, o movimento pentecostal tem mais de 100 anos. Um marco importante para o movimento pentecostal é aquele, muita gente sabe, que é o famoso, lá em 1906, em Los Angeles, na rua Azusa, William Seymour. com William Seymour, com um pregador afrodescendente,
mas que, queimado pelo fogo pentecostal, conseguiu transmitir uma palavra de Deus e influenciou os fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, que eram dois suecos, o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, que participaram das conferências em Los Angeles, foram impactados, receberam uma revelação, moveu-se um mapa mundi Eu li sobre e isso, caiu ali muito no profundo. Pará e todo mundo atrás, onde é isso, onde é isso, onde é isso. Quando foi ver aqui o norte do Brasil e eles, em obediência, embarcaram em navio, a gente está falando de mais de século, né? Sim. Então embarcaram em um navio vários dias para chegar aqui, sem conhecer a língua, sem conhecer absolutamente nada. Chega aqui, senta lá na praça, analisando tudo, observando tudo, mas sem saber. Até que é o Deus que traz, a mensagem pentecostal Sim. tem muito isso. O Deus que traz é o Deus também que vai sustentar e dar o direcionamento. E as coisas vão encaminhando. E tornou-se a Assembleia de Deus, e a partir da Assembleia de Deus, ou várias outras igrejas e movimentos, que alguns vão chamar aí de ondas do pentecostalismo. Eu prefiro o termo fase, mas isso aí pode conversar mais adiante. Mas Mas diferença técnica, é, só isso. mas falando em relação à tradição, está estabelecida pela cultura, pela liturgia, pelas crenças, pela maneira como o pentecostalismo se movimenta e se mobiliza A no dinâmica, meio não é? da Do sociedade. pentecostalismo. A dinâmica é diferente. É isso. Uma coisa interessante sobre o pentecostalismo, e aí tem várias pesquisas acadêmicas. Nós, por gostarmos também da pesquisa acadêmica e do conhecimento acadêmico, tem várias monografias de graduação, teses e outros tipos de trabalho, artigos, mostrando um ponto forte do pentecostalismo nessa parte da tradição, porque eles começaram a envolver a camada mais vulnerável da sociedade. Enquanto parte do protestantismo estava centrado na elite, Sim. na classe alta, o pentecostalismo foi para a periferia, para a favela, para os bairros pobres, para as pessoas simples. Até hoje. É isso. Por exemplo, tem É muitas isso. periferias hoje que você É não isso. vê uma igreja tradicional. Gente, isso é uma verdade. A gente tem que ser honesto. E aqui não é Você entra questão hoje de numa crítica, não. favela, Estou falando de história, né? hoje você É entra numa isso. favela, numa periferia, num bairro extremamente periférico, raramente você vê uma igreja tradicional. Mas você vai ver uma igreja pentecostal, uma assembleia, uma Deus e Amor, ou igreja que tem raízes pentecostais. Porque a igreja pentecostal, ela tem uma pegada missionária, ela tem uma dinâmica missionária. Uma curiosidade que é importante é que você não via até pouco tempo atrás a Assembleia de Deus no centro da cidade. Inclusive aqui em Jequié, a Sim. nossa sede é lá no Joaquim Romão, em um bairro que não é o centro. Então, também é uma marca do avanço, do alcance do movimento pentecostal. E essa tradição formou gerações e gerações de cristãos. E hoje nós temos outros desdobramentos dentro do movimento pentecostal que vai ser justamente resultado de uma tradição, de uma transmissão, de uma doutrina, de um costume, de uma maneira de enxergar o texto bíblico e a atuação do Espírito Santo no nosso tempo, que vai, sem sombra de dúvida, impactar É toda verdade. uma geração. E uma coisa interessante que eu vejo na tradição pentecostal, pastor Alexandre, é que uma pessoa influencia a outra, ou grupos influenciam outros grupos. E assim aconteceu. Né? Então, antes a gente fala muito sobre William Seymour, Rua Azusa, mas o Que é pentecostalismo o é tão século XX, grande. né? Agora tem o século XIX, tem um Exa movimento importante. exatamente. E antes do 19 também. Então, Justo, justo. nós temos o movimento de santidade, que vai se inspirando em pequenos grupos como os moravianos, cristãos fervorosos, que buscavam também experiência com Deus. John Wesley começa a ser impactado por esse pequeno grupo de cristãos, até mesmo em uma viagem de navio, não é?
E nós temos também a Rua Azusa, o William Seymour, que vai se inspirar, ser motivado por Evan Roberts. Começa a se ouvir Perfeito. falar daquele grande avivamento no país de Gales. Justamente. Então, um vai inspirando no outro. Aí já vem o William Seymour, o movimento da Rua Azusa, que se inspira no movimento de santidade, no metodismo, que vem antes dele. E bem antes de tudo Não, se isso, você voltar cá, mesmo na era chamada de paz da igreja, do primeiro ao quarto século, você vai ver manifestação de um poder extraordinário, de uma manifestação extraordinária. A literatura vai registrar isso. Só que assim, antes desse movimento do início do século XX, o pentecostalismo assembleano, por assim dizer, e mundial, bebeu muito no movimento da santidade, né? Que você é, comentou aí. A questão da busca da experiência com o Espírito santidade, Santo. de uma experiência, de uma conduta aceitável, de acordo com os padrões bíblicos, a necessidade de uma consagração, um, 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 um jejum mesmo, um momento de oração mais profunda. Isso tudo aí, o movimento da santidade com o John Wesley e o irmão dele, né? Trouxe, e o pentecostalismo, eu prefiro chamar de movimento pentecostal. Também está tudo na casa, Sim, né? sim. São só terminologias. E o movimento pentecostal vai beber nisso aí. E é isso, e vai se desdobrando. Aí hoje nós temos outros modelos que estão aí, que a gente pode conversar aí daqui a pouco. Sim, muito bem. E essa tradição, ela começa com a busca por algo sobrenatural, por uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. E a busca por isso fez com que a igreja avançasse em trabalho missionário, em evangelização, em busca pelas almas. Então, não é como muita gente pensa e critica por aí. Movimentos, 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 movimentos. Não, movimentos tolos, movimentos vazios, movimentos sem nenhum sentido, sem nenhuma dinâmica. Não. Todo esse movimento é um movimento pelo Espírito, é um movimento do Espírito. E outra, essa tradição, ela não começa com a Assembleia de Deus, ela não começa primariamente com o metodismo, ela não começa primariamente com Evan Roberts, país de Gales, ela não começa primariamente com os moravianos, ela começa primariamente em Atos dos Apóstolos. Porque a tradição pentecostal, pastor Alexandre, é uma tradição do Espírito Santo, é um mover do Espírito na igreja e através da igreja. E é uma tradição que Perfeitamente. vai ultrapassando e atravessando as épocas, as gerações, encontrando corações que estejam prontos, em prontidão para viver essa experiência e entender que esse poder pentecostal não tem nada a ver com um envaidecimento humano ou deixar de lado as escrituras, não. O poder pentecostal é para o avanço do evangelho. Uma questão técnica, por exemplo, pentecostalismo. O que é o pentecostalismo? Se você pegar historicamente, vai estar vinculado à festa de Pentecostes, Sim, que vai ocorrer em Atos capítulo 2. Se você pegar doutrinariamente, o pentecostalismo nada mais é do que a descida do Espírito Santo, que o próprio Cristo vai ensinar em Lucas capítulo 24, versículo 49, e em Atos capítulo 1, versículo 8. Agora, Atos 1, 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Aí vai elencar ali os lugares. Então perceba que a descida do Espírito Santo, para corroborar com aquilo que você está dizendo, a descida do Espírito Santo vai, na verdade, estimular a missão transcultural. Aí tu pode botar também a missão urbana, a missão transcultural, a missão nacional. O certo é que a descida do Espírito Santo vai impelir, vai movimentar a igreja para levar o evangelho, a mensagem do evangelho. Então, é por isso que, aí eu também citando estudos e pesquisas, vai facilmente ser detectado que o movimento pentecostal contribuiu de maneira assim extraordinária, absurda, com a evangelização do mundo. Porque na ótica da doutrina pentecostal, a descida do Espírito Santo com o revestimento de poder, que nós vamos chamar de batismo no Espírito Santo, isso vai reforçar espiritualmente a igreja e os crentes a receberem uma intimidade, uma experiência, um mover de Deus para poder superar
as adversidades de todas as épocas, naquela também mais acentuada, agora em todas as épocas, e vai fazer com que esse movimento leve avante o evangelho. Muito bom. Você tocou no assunto aí sobre batismo com o Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Sabe seu ponto de vista sobre essa questão do revestimento de poder? Mas antes disso, eu quero falar sobre um apoiador nosso muito importante, que é a Artegrafia. Tudo que você precisa para seu design. Então, você que precisa fazer produção da sua igreja, cartaz, divulgação, publicidade, Artegrafia, quem Jequié é a melhor. Procure Artegrafia, mantenha contato, faça seu orçamento, eu indico e eu recomendo. Pastor Alexandre, batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas dizem... O batismo no Espírito Santo, e aí? Que a pessoa, quando se converte, ali ela já está batizada com o Espírito Santo, por causa do texto de 1 Coríntios 12, que diz, todos somos batizados no mesmo Espírito, no corpo de Cristo, não é isso? Então, o que é que você tem a dizer hoje sobre as pessoas que têm essa dúvida ainda? O batismo com o Espírito, ele ocorre realmente ali no ato da conversão ou é uma experiência diferente? Veja bem, como já diria o outro. A doutrina pentecostal, ela ensina que o batismo no Espírito Santo é diferente da obra da regeneração ou da salvação. Na verdade, a doutrina da Assembleia de Deus, que está lá na Declaração de Fé, publicado em 2011 pelo pastor Ezequias Soares. Bom autor, Isso. bom autor. Já fiz algumas leituras grande dele. autor pentecostal. Autor, muito bom. Ele vai fazer essa reunião da Confissão de Fé da Assembleia de Deus e vai ampliar e vai apresentar nessa Declaração de Fé aproximadamente 24 artigos. E no 19º artigo ele vai tratar do batismo no Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo, ele vai nos ensinar que é uma experiência posterior à regeneração, à salvação. Então, quando a pessoa, como a gente fala, né, os pentecostais, quando a pessoa aceita Cristo, recebe a Cristo como Salvador, ela recebe o Espírito Santo, mas o Espírito Santo como promessa de uma habitação, de uma permanência, aquela mesma promessa que Cristo fez para lá, o novo nascimento. em João capítulo 14, versículo Sim. 16. Eu vou, mas rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador. Na questão da permanência do ser divino no meio do seu povo. Ok. Mas o revestimento, a capacitação, que a gente chama de revestimento de poder, há uma ilustração importante que historicamente é usada dentro da Assembleia de Deus, que diz que receber o Espírito Santo é quando você coloca a camisa. Sim. E o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento, você coloca o paletó. É uma ilustração antiga sim. que é usada, mas serve ao Entendi, propósito. Então, o batismo no Espírito Santo vai ser esse revestimento. É didático, é pedagógico. Vai ser esse revestimento que vai lhe dar acesso a ferramentas espirituais para que o servo de Deus possa desempenhar melhor a obra missionária, ou pastoral, ou qualquer outra obra ministerial. E qual é o acesso a essas ferramentas? São os dons espirituais, elencados lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que vai vir posterior ao batismo dentro da ótica da doutrina pentecostal assembleana. Entendi. Essa questão do batismo com o Espírito Santo, também quero deixar aqui uma complementação. É importante a gente observar que o batismo com o Espírito Santo é uma obra, é um ato soberano do Espírito. Não é um ato, gente, uma obra da nossa teologia. Não é, a gente não produziu isso, a gente não inventou isso. Batismo com o Espírito é uma obra do Espírito na igreja e através da igreja para impactar o mundo. Então, esse batismo com o Espírito Santo, eu entendo também, isso baseado em alguns textos bíblicos, Alexandre, que ele pode ocorrer concomitantemente até mesmo à conversão. Perfeito. Concomitantemente ao batismo nas águas. E pode acontecer antes do batismo nas águas. Isso aconteceu em Atos 19. Perfeito. A comunidade na casa de Cornélio recebe primeiro o batismo com o Espírito
E depois disseram assim: o que impede esse povo que recebeu o batismo como nós, ou melhor, que recebeu o Espírito Santo como nós, no dia de Pentecoste, que se batizem também? Então, logo após eles se batizam. Por que isso acontece? Porque o batismo com o Espírito é um ato soberano do Espírito, não é produção de nossa teologia. Até porque a teologia ela bebe da Bíblia e não o contrário. Então, a gente produz teologia com fonte primária, a palavra de Deus, e com isso a gente produz teologia. Então, há casos que a pessoa é batizada nas águas e recebe o Espírito Santo com evidência de línguas. Há casos que a pessoa, antes do batismo nas águas, naquele processo de conversão, recebe batismo com o Espírito e depois se batiza nas águas. Então, são E assim, casos... só para poder ampliar esse raciocínio, há casos já catalogados de pessoas que estão participando do culto, ainda não confessou publicamente a Cristo e é batizado no Espírito Santo. Obviamente que depois já. Sim, Na verdade, eu já- quando eu já- ela eu já vi faz casos isso é assim. porque já está Eu já vi casos rendida, assim. né? Eu já Já vi está casos assim. rendida aos pés de Cristo. O que falta apenas é a confissão. Mas antes dela confessar publicamente, ela já recebe o batismo no Espírito Santo. E só para ilustrar duas questões. Uma é que esse movimento pentecostal ele vai ser uma extensão lá de Atos. Então não estamos inventando nada. Só estamos buscando nas escrituras aquilo que já está lá. E, inclusive, Pedro, no discurso que ele dá em Atos 2, ele lembra que aquela promessa ali, que ele usa o texto de Joel, né? Que há de descer sobre vós o Espírito Santo. Ele diz que aquilo também é para a posteridade, que é outro tema que a gente pode entrar. Sim. Mas só para mostrar que nós estamos bebendo naquilo que está lá e o que vem acontecendo ao longo da história é simplesmente o desdobramento e o avanço de algo que aconteceu lá em Atos, capítulo 2. Segundo, a distinção do batismo no com o batismo com. A declaração de fé da Assembleia de Deus, ela diz que ela prefere usar o termo batismo no Espírito Santo, porque a preposição, ela dá uma ideia de imersão, como no batismo, a Sim. ideia do batismo, Está sendo imergido no de imersão. Espírito. Quando a gente fala assim, batismo na água, Sim, nós falamos batismo com água, sim. entende? Entendi. Então, ela pega esse mesmo raciocínio e diz que o batismo, que ela prefere usar o termo, a nossa declaração de fé, batismo no Espírito Santo. Mas há versões que utiliza batismo com o Espírito Santo. Algumas pessoas, ao longo do tempo, tentou fazer uma distinção Sim. entre com e entre nu. Só que, aí agora eu concordo com a declaração de fé, não há uma justificativa teológica e nem da teologia prática para você fazer essa distinção. A mesma coisa acontece, e aqui já é uma extensão do que nós estamos conversando, quando João diz, vai vir alguém que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí tem pessoas que fazem essa distinção também do batismo com o Espírito Santo Sim. e com fogo. É isso, eu continuo seguindo essa mesma linha, não há uma fundamentação teológica mais evidente, e nem na teologia prática, nem na teologia doutrinária, que fundamente a necessidade de distinguir. O fato é que Jesus Dissociar o batismo com o Espírito e batizou batismo com fogo. e continua batizando com o Espírito Santo. Exatamente. Até porque o batismo com o Espírito, o Espírito, o fogo, ele vem também como símbolo do Espírito Santo, né? Símbolo do poder de Deus, símbolo da glória de Deus, símbolo do kevod de Deus. Então, E também como símbolo de juízo, de julgamento, né? exatamente. É Então, isso. o De contexto, purificação. exato. O E assim contexto que vai dizer É isso. o que é que significa aquele É fogo, isso. se é juízo, se é purificação, se é poder, se é Espírito Santo, se é revestimento de poder. Pastor Alexandre, sobre a contribuição da Assembleia de Deus no movimento pentecostal no Brasil, a gente sabe que houve um avanço missionário muito grande quando os missionários suecos desembarcaram aqui no Brasil. E esse avanço missionário, isso é resultado, isso é fruto também desse poder pentecostal acompanhado da pregação do evangelho. Então tem gente que acha que pentecostalismo, movimento pentecostal, igreja pentecostal só serve para movimentos e movimentos sem nenhum tipo de fundamento. E não conhece a verdadeira história missionária que as igrejas pentecostais têm, não somente a Assembleia de Deus, a gente está falando de igrejas pentecostais, porque a Assembleia de Deus vem como uma grande raiz, um grande tronco,
pentecostal, e muitas igrejas elas têm raízes na Assembleia de Deus, origens na Assembleia de Deus, como outras assembleias independentes, Perfeito. não é? E outras igrejas comunidades, algumas até batistas renovadas, outras igrejas mais independentes e autônomas também, têm essa raiz assembleana e tem esse trabalho, né, missionário de poder, cura divina, sinais, a busca pelos dons espirituais. Então não é a igreja pentecostal que tem uma busca frenética por dons espirituais porque ela é uma igreja pentecostal. Não, é porque a Bíblia recomenda que devemos buscar os dons espirituais. Mas eu acho que devido ao aumento dos críticos também, que pegam casos isolados, principalmente do que circula nas redes sociais, sobretudo aí no bendito Instagram, e acaba isolando tudo isso e criticando, censurando todo o movimento pentecostal. Mas desconhece sua verdadeira história, sua verdadeira missão, alcançar almas. Eu sempre digo, tem um lugar ali, rapaz, que manifestou um demônio. A pessoa tá lá possessa, caiu lá e tá quebrando tudo. Vamos procurar um crente pentecostal para expulsar. Eu não É tenho isso. dúvida disso. Não É tenho isso. dúvida disso. Assim, rapaz, todo movimento tem o seu exagero. Sim. Boa Te- colocação. Tem a sua disfunção. Não existe movimento sem. Por quê? Porque todo movimento é feito por seres humanos. Os seres humanos está aí é, dentro da teologia bíblica caído, né? Que precisa da graça de Deus para se restaurar. Então, onde há ser humano tem as suas dificuldades, incongruências, complicações. Faz parte desse processo. Só se você avaliar a tradição e os feitos do movimento pentecostal dentro da Assembleia de Deus e das igrejas que desse movimento surgiram, vai ver a grande obra que foi feita. É assim, ó, e não é só na questão da evangelização, não. É também no acolhimento e no apoio aos vulneráveis socialmente. Vai ser também o apoio a comunidades mais necessitadas. Então, é uma evangelização que vai levar a palavra, mas vai também socorrer e auxiliar. A assistência social. Tem um livro importante para retratar esse momento do pentecostalismo, do movimento pentecostal aqui no Brasil, que é o Diário do Pioneiro, de Gunnar Wingre, Diário do do Pioneiro. Pioneiro, que ele registra em um diário, aí o filho dele vem depois e vai publicar. Contando, você lê o livro e vê o pastor Gunnar Wingre contando as coisas que acontecia, a, a, o barco que ele pegava para atravessar rios, para poder levar o evangelho, para poder socorrer as pessoas, as enfermidades, os livramentos, os milagres que eram feitos. Então, assim, é uma história linda, uma história bonita. Infelizmente, como você bem colocou, essa geração mais jovem, mais moderna, que conheceu o Instagram, né, do Instagram e do Sim. Twitter para cá, que veio, infelizmente, aí TikTok. TikTok, ondas de escândalos, e, ou se não, veio movimento de megas igrejas, de eventos, que não é o pentecostalismo, eu gosto de chamar de pentecostalismo clássico, que não é o pentecostalismo clássico, aí fica descrente, fica crítico. Só se você for para a história, buscar lá em décadas passadas, os pioneiros, e o que, nem só na década passada, é bom você buscar na fonte para você descobrir como começou e como se desenvolveu nas primeiras décadas. Mas se você pegar obras conceituadas, como já citadas aqui, que você apresentou, outras tantas que nós temos aí, você vai ver que existe um conjunto de doutrinas e também de práticas desenvolvida pelo movimento pentecostal que vai pautar nem só a conduta dos crentes ali envolvidos, mas também da sociedade. Homens conseguiram impactar cidades, regiões, países. O Billy Graham, por exemplo, Sim. é um exemplo disso.
Até hoje, né? Até hoje esse alcance. Isso. Então, assim, tem muito essa questão. Só que a pessoa tem que sair do TikTok e tem que sair do Instagram um pouquinho para poder perceber esse movimento e a importância que é. Por exemplo, em que a doutrina pentecostal clássica acredita? Em que ela defende como sendo bíblico, como sendo um movimento saudável? Um tema importante, você citou a evangelização, a visão missiológica, ou em um termo mais moderno, missional. Você vai perceber, então, que a visão missional do movimento pentecostal, ela continua pujante. Irmãs evangelizando, cultos em praças, nas casas, Sim. são conferências em auditórios, em salões específicos, são campanhas de avivamentos, de milagres, de curas. Quer ver um braço importante dentro dessa história do movimento pentecostal? É o círculo de oração das irmãs. Verdade. Começando lá com a irmã Celina Albuquerque e tantas outras. Colunas de oração da igreja. Colunas de oração. Então, assim, há um contexto, uma tradição, uma formação de gerações por detrás disso. E precisa ser dito. É por isso que essa sua iniciativa, com esse podcast, com temas tão importantes para a cristandade, principalmente para o movimento pentecostal, que também consegue levar o podcast a uma modalidade de comunicação que alcança essa geração e pode estar realmente elucidando temas e dúvidas importantes como se tem hoje. Sim, sim. Esse avanço do pentecostalismo, ele tem alcançado não somente aquela maneira primária, as periferias, a comunidade pobre. Então, nós percebemos hoje esse avanço das igrejas pentecostais, do movimento pentecostal de um modo geral, em todos os ambientes e em todas as classes da sociedade. Porque o movimento pentecostal, pastor Alexandre, é um mover do Espírito, é um movimento do Espírito de Deus nos corações, trazendo as pessoas Sem a uma sombra de dúvida. experiência com Cristo mais profunda. E hoje as pessoas precisam parar de pensar que o ser pentecostal ou uma igreja pentecostal, ela está condicionada somente àquela denominação que tem o nome pentecostal ou uma abreviatura pentecostal na sua placa. Por exemplo, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Igreja Pentecostal Luz do Mundo e por aí vai. Não. O pentecostalismo é uma perspectiva de fé. Então, eu vivo aquilo, eu acredito naquilo, eu busco aquilo, eu espero aquilo, independentemente da comunidade que eu faço parte, eu vou viver aquilo. Eu tenho uma fé pentecostal, eu tenho uma perspectiva pentecostal. Por exemplo, nós temos hoje igrejas batistas que são altamente renovadas pelo Espírito Santo. Buscam o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, oram por cura divina, mas estão nome batista na placa. Só que sua perspectiva, sua fé, sua busca é pelo Espírito pentecostal. Tem igrejas que têm o nome de comunidade, comunidade evangélica Jesus é fiel, comunidade evangélica Deus é amor, comunidade evangélica Deus é fiel, comunidade evangélica Brasil para Cristo. Estou falando aqui de maneira hipotética. Tem o nome comunidade, mas a teologia desse povo é pentecostal, a raiz é pentecostal. O que eles acreditam, o que eles buscam, o que eles aplicam. Então, o ser pentecostal não está condicionado à minha denominação, está condicionado ao que eu acredito, ao que eu busco, à minha perspectiva de fé e minha perspectiva teológica. Mas, dentro disso, pastor Alexandre, a gente tem visto também uma polarização muito grande dentro do pentecostalismo, grupos pentecostais. Então, nós temos um pentecostalismo mais popular, uns já chamam de ultrapentecostalismo, que são movimentos estranhos, muito estranhos, parecem mais sincréticos, místicos, não é? Que tem uma desorientação bíblica muito grande, e isso é um perigo para a doutrina pentecostal. Perfeito. Para começar a comentar sobre essa questão, eu preciso também falar uma coisa importante. Dentro que você colocou aí, o pentecostalismo, antes disso, para não perder o raciocínio, o movimento pentecostal começou
entre a classe mais vulnerável, entre as classes mais vulneráveis da sociedade. Mas não ficou aí. Começou com as classes vulneráveis e foi até a elite. Então, hoje nós temos uma produção científica importante dentro do movimento pentecostal. Hoje nós temos uma produção acadêmica importante, mestres, doutores, pós-doc, um pessoal bom que se dedica e se dedicou à pesquisa e que vem produzindo materiais importantíssimos para a solidificação da doutrina do movimento pentecostal. Então, o movimento pentecostal continua forte nessa base, mas avançou, ela não ficou aí. E em relação ao que você colocou, hoje nós temos o eixo basilar da doutrina pentecostal, que vai ser defendido pela Assembleia de Deus, Sim. que vai ser defendido pela Metodista, que vai ser defendido por essas igrejas batistas renovadas, que vai ser defendido por essas comunidades que levam o nome de comunidade. Ponto. Inclusive, eu terminei uma pós-graduação em liderança cristã, promovida por uma igreja pentecostal comunidade. Eles têm um projeto muito forte. Gostou? Top. A pós-graduação muito boa, viu? Muito boa mesmo. Excelente. É uma preparação com base dentro da doutrina que nós cremos. É claro que vai ter uma outra coisinha ali que você vai adaptar, né? Tem que filtrar. Mas é isso. Você filtra. Justamente. Mas com a teologia sólida, com fontes importantes dentro do cenário protestante e pentecostal. Sim. E uma comunidade. Uma comunidade de paredes pretas, como o pessoal tem esse debate aí. Mas com um projeto muito forte na área de evangelização, de assistência e de academia. Uma faculdade muito boa que eles estão desenvolvendo. Então, assim, tem essa base. Sim. Contudo, existe também o que você pontuou, que grupos, que aí eu vou dizer para você, não é o desdobramento, isso é um conceito meu, tá? Não é um conceito aqui do podcast e nem seu. Não, tranquilo. É um conceito meu. A gente é desbloqueado aqui. É que não desenvolveu, é que não é um desdobramento do pentecostalismo, mas é um outro movimento. Alguma literatura, um outro autor chama aí de neopentecostal, o que eles não gostam desse termo, que eles entendem que não é um novo movimento, mas um desdobramento. Sim. Só que assim, só que você chamou aí de ultrapentecostalismo. É um outro nome para dizer que é um movimento que não está mais vinculado ao pentecostalismo clássico. Parece que está saindo dos padrões. É isso, exemplo. Criando seu próprio rito. Isso, exemplo. Você vai ver aí, por exemplo, comunidades, igrejas, movimentos, que o pessoal não tem mais banco, chega os bancos para o canto, todo mundo tira a sandália. Alexandre. Observe aí e pula o culto Meu advogado todo. não está presente, Não, viu? mas que é só uma ilustração. Pula o culto todo. E quando você vai ver ali, não tem línguas estranhas. É só emocionalismo. Não tem Nós já edificação. vimos que a doutrina pentecostal se fundamenta no batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas. Então o camarada passa aí uma hora dançando ao som da música, como se estivesse ali cheio do Espírito Santo. É estranho, né? Mas não tem línguas estranhas. Não tem edificação. Não tem profecia, não tem revelação, não tem edificação. Interpretação. Quando os meninos terminam de tocar, parou. Todo Não mundo tem para. movimento. Então, assim, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, não, eu estou fazendo uma distinção. Que esse movimento não é o movimento clássico. Por exemplo, no Diário do Pioneiro de Gunnar Wingre, ele vai relatar fatos em que no culto ali tinha irmãos que davam risada, outros choravam, outros levantavam a mão, outros levantavam, mas nenhuma espontaneidade. Não algo mecanizado, orquestrado, feito para aquele propósito.
esse é um ponto importante. Para quem é do movimento pentecostal, para quem é pentecostal, entende o que eu estou dizendo. É cada um expressando o que está sentindo pelo Espírito Santo de maneira diferente. Uns choram muito, outros dão glória a Deus alto, outros eu tive uma experiência uma vez com um pastor amigo meu, eu estava em uma manhã de jejum, manhã de consagração, esse pastor é um pastor assembleano, inclusive, e estávamos nesse culto, a presença do Espírito Santo foi tão forte, tão impactante, ele não conseguiu ficar em pé. Ele caiu de joelhos no meio do salão da igreja e colocou o rosto no chão. Caiu de joelhos, colocou o rosto no pó. Ele não suportou, a expressão dele foi essa, cair de joelhos e colocar o rosto em pó. Enquanto outros estendem as mãos e começam a chorar. Outros começam a dar glória a Deus, aleluia. Outros começam a falar línguas, falar em mistérios com Deus. Outros começam a interpretar. Então, é a espontaneidade e a dinâmica do Espírito. A espontaneidade e um comportamento condizente com a experiência bíblica do Pentecostes. Aqui vai uma outra ilustração, só a partir de ilustração. Você me disse aí, acabou de dizer para todos nós, que o pastor caiu no chão com o rosto, com a face no chão. Enquanto alguns movimentos neopentecostal, o pastor tem que subir em cima das ovelhas, andar por cima das ovelhas. Quer dizer, são movimentos. Eu já vi isso. Não, isso. Não quero dar nomes. Eu também não. Aqui é só ilustrar. É só para ilustrar. Então, assim. Até o operador de som tá rindo. É só para ilustrar. Quer dizer, o cidadão está tão cheio do poder de Deus que não pode pisar na terra. Enquanto um põe a cara no pó, como a Bíblia ensina, o outro pisa em cima dos irmãos, literalmente. Porque entende. Então, assim, gente, são posturas e movimento que está desassociado, está afastado do movimento pentecostal bíblico. E clássico. O movimento pentecostal bíblico. Então, assim, são algumas aberrações Sim. que vem acontecendo no nosso tempo, que mancha, que macula o pentecostalismo bíblico clássico e que, graças a Deus, influenciou e continua influenciando milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. É isso. Infelizmente, esse é o cenário que nós temos hoje. Mas, por outro lado, também temos pessoas que têm levantado a sua voz e têm procurado ensinar, à luz das Santas Escrituras, o que é a doutrina bíblica do movimento pentecostal. Muito bom. E a gente quer deixar claro também para todo ouvinte que tudo isso que acontece em alguns grupos supostamente pentecostais, isso não é ensinado na academia teológica pentecostal. Não. De modo nenhum. A gente não ensina isso. A gente não forma as pessoas para isso. Não existe curso, gente, de ensinar para falar línguas estranhas. Não, não existe, não. Pelo amor de Deus, deixa eu ficar quieto. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Não existe, gente. O que a gente ensina é o quê? Busque o Espírito Santo. Busque com sabedoria, busque com prudência, busque com lucidez, busque com afinco, busque com avidez ao Espírito Santo para que você tenha essa experiência com Deus. A gente não prega esse desequilíbrio, esse descontrole. Então, se você viu isso em pequenos grupos, em locais isolados, cultos pontuais, isso não significa que todo movimento pentecostal seja dessa forma. Não, isso não significa. O que a gente prega é busque o Espírito Santo, baseado na palavra, inclusive o quadrilátero wesleyano, né, que é essa forma, esse formato de revelação de Deus, de conhecer a Deus. Ele fala muito sobre isso, não é? Essa questão da experiência, e coloca sempre a escritura como fonte principal. Então, todo esse conhecimento de Deus, que vem da experiência, que vem da fé... É só a escritura. Exatamente. Tudo está submetido à escritura. Então, se a pessoa tem lá, pastor Alexandre, uma suposta experiência, profecia, visão, e você vê que entrou em contradição com alguma doutrina fundamental, alguma doutrina basilar do evangelho, do cristianismo, deve ser imediatamente rejeitada e ignorada. Deus falou, isso é mistério de Deus. Deus falou, é mistério de Deus. Se entrou em contradição com a escritura, não foi Deus que falou. Essa experiência não veio do Senhor. Eu costumo dizer, pastor Anderson, para as minhas ovelhas e os meus alunos, que qualquer manifestação espiritual, por intermédio de qualquer outro dom ou qualquer outra
pessoa na posição de autoridade, a partir do momento que contraria a doutrina bíblica, você precisa automaticamente rejeitar. E em relação aos dons espirituais especialmente, há uma questão importante. A gente sabe que o movimento pentecostal busca, incentiva, estimula o recebimento e a busca dos dons espirituais. Por exemplo, a Assembleia de Deus, historicamente, ela ensina os seus membros, e às vezes eu falo isso lá na igreja, e estimula os seus membros a quando fazer uma oração pela refeição, o Senhor me batiza com o Espírito Santo. É algo que a Assembleia de Deus, historicamente, ela ensina a buscar os dons espirituais. Mesmo como fazer uma simples oração, ou para refeição, ou para Sim. qualquer outra coisa. Isso é importante, faz parte, porque não pode também existir um movimento pentecostal sem a manifestação, sem a experiência, sem a prática do dom, dos dons e do batismo no Espírito Santo. Só que uma coisa é isso, outra coisa é usar os dons para poder pautar e doutrinar o comportamento das pessoas. Dom espiritual, seja ele qual for, não é para ditar comportamento das pessoas. Olha, eu quero ir para São Paulo semana que vem, mas vou lá na casa do pastor Anderson, que ele é usado em revelação. Lá eu vou confirmar, ver se Meu se é Deus. para mim ou não. Tem gente Não assim. existe isso. Tira uma palavra ali, pastor, para mim. É isso, não existe. Você quer tomar uma decisão séria, que vai mudar a sua vida e vai impactar a sua vida, vai para a oração e para as escrituras. E veja também se você tem condição de fazer isso agora. Se não tiver, segure um pouco e faça quando for viável. Os dons espirituais não pode pautar o comportamento e nem mudar o comportamento. Quem faz isso é como Paulo escreve a Timóteo, são as santas escrituras, né? E isso aí, pastor Alexandre, é a falta de instrução. Se as pessoas não foram instruídas ou foram mal instruídas, não é? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque dons espirituais não servem para tornar ninguém guru, né? Gênio da lâmpada, realizar meus desejos, me dar respostas. Guia espiritual. Guia espiritual, me dar respostas imediatas. Isso não existe, gente. Dons espirituais são para edificação do corpo de Cristo, mas é quando o Espírito quer operar. É quando o Espírito quer falar, quer mostrar, quer mover. Então isso vem da vontade do Espírito, não é a gente que provoca o Espírito Santo a falar e fazer o que a gente quer que ele fale ou que ele faça. Não. Simplesmente o Espírito Santo move os corações quando ele quer dar um direcionamento, dar uma resposta. Então, essa dica do pastor Alexandre foi importante. Você precisa de uma resposta de Deus, de uma orientação, de um direcionamento. Entre em oração. Deus vai falar com você. Você vai ter uma experiência com Deus. Leia a palavra, né? Medite a palavra. Você vai ter grandes respostas na palavra de Deus e na oração, na sua experiência pessoal com o Senhor. E converse com o seu pastor, que é o seu guia espiritual, conforme o escrito no livro de Hebreus. Exatamente. Diz que o pastor é o guia espiritual e vai responder, né, pelas ovelhas que está sob a sua guarda. Hebreus 13 Isso. chama o pastor de guia espiritual. Então, se aconselhe, converse, abra o coração, para de ficar subindo e descendo atrás de revelamento, atrás de profecia, porque quem vai buscar coisa demais vai ouvir coisa demais. E quando ouvir coisa demais vai ficar confuso, vai ficar desequilibrado, vai sobrar para quem? Para o pastor da igreja. Não é assim, acontece. Eu sou pentecostal desde da minha adolescência, quando eu recebi a Cristo como Salvador. E a gente vê muita coisa. Uma delas, por exemplo, é quando a pessoa pede oração. Só que ela pede oração não é para receber a oração. Ela pede oração para receber uma revelação. Ou que eu prefiro chamar de revelamento. E aí o que é que acontece? Quando a pessoa faz a oração e não entrega nada, só isso, irmão. Só isso, irmã. Fique descontente. Fica descontente e pergunta: é só isso aí? Não tem nada não? Não viu nada? Forçando uma situação, é o ego humano, você sabe como é, e pode levar a pessoa à devida vaidade, falar aquilo que Deus não mandou. Pastor Alexandre, hoje nós vemos que tem muita gente migrando, tanto de tradicionais para igrejas pentecostais, arminianas, como também nós temos pentecostais que migrando, não é, para
o cessacionismo, para denominações de crenças diferentes. Você acha que hoje tem condição de uma pessoa que é cessacionista ou é calvinista, embora o assunto não seja aqui arminianismo e calvinismo, mas de um modo ou de outro tá interligado, fazer parte, conseguir conviver dentro de uma comunidade pentecostal, por exemplo, como a Assembleia de Deus? O camarada se considera cessacionista, crítico, não crê mais naquilo, mas insiste em ficar congregando ali. Isso é possível? Veja bem, antes de entrar nesse ponto, inclusive pode ser um tempo para o debate, a gente falar sobre a, a Assembleia de Deus e o movimento pentecostal, se é calvinista, arminiano e se existe movimento pentecostal calvinista, né? Aí outra Sim, discussão que já dá um outro podcast. sim. Mas voltando a essa questão aí, é difícil. Por exemplo, tem pessoas que saem do meio pentecostal e vai para uma igreja cessacionista. O que é cessacionista? Que não crê mais na atualidade dos dons espirituais, incluindo também aí milagres, curas divinas, etc. Então, entende que cessou lá na era apostólica. Ok. Tem gente que sai do meio pentecostal e vai para a igreja cessacionista, sim. Por quê? Ficou desiludido, ficou frustrado. Teve alguma experiência ruim? Teve uma ou mais, normalmente são várias, viu? Nesses casos aí. Também tem pesquisas catalogando isso. São vários casos, E aqui em Jiqué várias e profecias tem que gente assim não. aqui em Jiqué, viu? Não, em todo lugar, meu irmão. Onde tem movimento pentecostal, vai ter isso também. Que faz parte, é que nós estamos conversando, da questão Sim. da dificuldade que existe onde tem gente, né? Então, o que é que acontece? Vai ter isso, vai existir esse tipo de situação. A pessoa vai ficar desiludida. E aí vai chegar um ponto que ela não vai crer mais. Fica E aí ela vai para desacreditada. outro lugar que é para ficar um pouco mais em paz. Beleza. Como também tem o inverso. Da pessoa estar em uma igreja que crê que os dons espirituais ficou lá na igreja primitiva e depois ele é convencido que continua, aí não permanece mais naquela igreja, vai para a igreja pentecostal. Agora, esse camarada que faz essa linha inversa, ele vai chegar na igreja pentecostal um pouco mais equilibrado, por assim dizer, no sentido de ficar mais observando, prestando Verdade. atenção, até ter realmente uma experiência mais aprofundada com o Espírito Santo. Mas acontece, e assim os motivos são variados. Só fiz pincelar aqui alguns, mas são muitos os motivos que levam as pessoas a Sim, eu fazerem acho essa que mudança. a pessoa que insiste em viver nesse ambiente diferente do que ele acredita, ele vai ter problema com ele mesmo e vai ter problema com a igreja. Então ele vai acabar criando problema em algum momento ali com a igreja, com algum grupo, na escola bíblica, algum grupo de estudo, um momento de oração. E ele vai ficar meio embaraçado. Então Porque vai assim, se ele não prejudicar a sua for para o caminhada. embate, ele vai ficar sempre, vamos dizer assim, desfalcado, né? E sofrendo Como por se dentro. fosse um peixe fora d'água. E sofrendo por É dentro. isso, até melhor ele vincular com a instituição, com uma entidade cristã que comunga da fé dele, porque esse é um ponto importante. O mesmo vale para a visão arminiana e calvinista, né? Se você é calvinista e está em um ambiente arminiano, vai ter um embate, vai ser no ensino, vai ser na pregação, vai ser na conversa, vai ser na forma de pensar, porque assim, são sistemas, eu gosto de chamar de sistema É porque possível um calvinista fazer parte da Assembleia de Deus? é isso, tem até algumas igrejas assembleianas que têm um viés calvinista por conta de algumas pessoas que localmente ali influenciou. Só que, com o decorrer do tempo, isso vai ficar difícil. Vai ser O exposto. convívio é ruim. Porque aí agora eu quero citar aqui o saudoso pastor Antônio Gilberto, um dos maiores teólogos da Assembleia de Deus e do Brasil. Ele dizia o seguinte, que a Assembleia de Deus não é nem calvinista e nem arminiana. A Assembleia de Deus, ela vai pegar aquilo que ela entende que é bíblico nos dois sistemas. Vou repetir, eu gosto de chamar de sistema. Por quê? Porque, infelizmente, alguns calvinistas
acha que o calvinismo é a segunda revelação, é aquela coisa toda, quase beirando a um movimento sectário na mente de alguns. Só que, assim, são sistemas. Como o próprio pentecostalismo, olha o ismo aí, é um sistema. E todo sistema por si só, ele é fechado, meu amigo. Tem seus O pressupostos. que significa isso? Significa que aquele sistema resiste porque está fundamentado em pressupostos, em fundamentos suas fechados. crenças. Fechados. Então, quando qualquer coisa diferente daquilo ali vai ser contestado. Então, aí o pastor Gilberto nos ensinava isso. E eu acabei adotando esse pensamento. Por exemplo, na soteriologia, nós somos arminianos. Na pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, não somos nenhum e nem outro, somos pentecostais, entendeu? Na bibliologia, ou na doutrina das Escrituras, somos calvinistas. Nós cremos na supremacia das Escrituras como doutrina de regra, fé e prática. E assim vai. Então, em alguns pontos... Na escatologia, pré-tribulacionista. E isso, que vai pender aí já para o outro lado. Então, assim, é isso. Mas o certo, e você está colocando muito bem aqui, é se você participa de uma igreja que também tem o seu sistema estabelecido, tem o seu hábito, tem o seu costume, tem o seu estatuto, o seu regimento interno, a sua coletânea de doutrinas. Você precisa concordar, pelo menos, com 80% do que está ali, para você conseguir conviver pacificamente e ajudar a sua instituição, a sua organização cristã a avançar dentro do reino de Deus. Você ficar contestando e indo de encontro, se opondo, não é? As questões que a igreja acredita. Isso não é saudável para ninguém. Para ninguém. Principalmente para a pessoa que está indo de encontro. Não é? Inclusive, Perfeito. falando sobre costumes e tradição, eu vou fazer um podcast aqui muito interessante, viu? E vão ser 2 assembleanas falando sobre costumes, modéstia cristã, não é? A questão esse equilíbrio, né? Eu acho que hoje, inclusive, a Assembleia está caminhando para esse equilíbrio, não é? Essa sensatez, tirando mais aquele rigor extremo, entendendo que o equilíbrio, a modéstia, o bom senso é o melhor caminho. Porque assim, o costume, ele é temporal, né? Passa por transições. Ele é contextual e depende de um contexto, de uma circunstância. E daí que vem outra frase do pastor Antônio Gilberto. Ele dizia que a doutrina produz bons costumes, mas o costume não produz boa doutrina. O costume em si. Em si não produz boa doutrina. Você tem que sair da doutrina bíblica, os princípios, que são antemporais, e aí vai gerar bons costumes, porque o cristão ele tem um bom viver, um bom pensar, um bom se comportar. Tem um código de ética bem estabelecido lá no Sermão do Monte, né? Que o cristão segue, nem só o pentecostal, mas o cristão segue. Então, a Assembleia de Deus ela vai ter uma raiz muito fincada nos costumes, a gente chama de usos e costumes. E esses usos e costumes vai estar fundamentado nas Escrituras, mas também vai estar fundamentado no pensamento ali do líder, vai estar fundamentado no contexto histórico. Aí eu costumo dizer o seguinte... Na sua ótica, né? Eu costumo dizer e brincar lá com as minhas ovelhas, e aí eu cito o nome de um ou de outro lá, às vezes, nessa brincadeira, mostrando que décadas atrás, a Assembleia de Deus tinha um lugarzinho de botar o chapéu. Saí de chapéu para a igreja, chegava lá, tirava e botava. É costume. Costumes. É isso. Se modificando com o tempo. Vai se modificando. Se adaptando. Agora, o que é que não deve mudar? É o pudor. O respeito. É o bom senso. É o respeito. É o comportamento cristão. Isso você não vai mudar, que é princípio. Eu quero deixar aqui tem um spoiler sobre isso, né? Já que a gente está falando dentro desse contexto aqui e do podcast que eu vou fazer sobre modéstia cristã com a assembleiana aqui, vai dar treta, viu, gente? Vai dar treta. As irmãs que se preparem que vai dar o que falar esse podcast. Eu não gosto de treta. De polêmica. E
falando sobre isso, eu sempre costumo dizer que na Assembleia de Deus, e aqui eu me refiro à Assembleia Missão, e aquelas que têm origens, raízes na Assembleia Missão, você não vai ver uma irmã na frente pregando e cantando com um decote, de costa nua. Você não vai ver isso na Assembleia. Por quê? Porque o costume da igreja vai impedir isso. E por que em outras você vê? Porque não tem nenhum tipo de regra, não tem nenhum tipo de costume. Mas na Assembleia você nunca vai Não é ver. doutrina, Nunca né, vai meu ver isso. irmão? Não é doutrina, é costume. É o costume. Então, vai ser como é que a gente está falando de É tradição. um limitador. O uso e costumes é uma tradição na Assembleia de Deus. E eu, que sou assembleano desde sempre, eu entendo que é um bom costume. Outros podem entender que não. Mudou a modéstia. Né? Agora, o que é que eu combato? E vários pastores do nosso meio combatem? É o excesso. É o exagero. Você acha que esse excesso pode ser também chamado de uma religiosidade? Sem sombra de dúvida. É o que eu vou chamar aqui de síndrome do fariseu. E é isso, vai acontecer, e aconteceu. Normal, e não acontece só lá, não vai acontecer em outras. Sim. Não vai ser no uso e costumes, mas pode ser em outro tipo de tradição, que vai ter lá dentro de outra maneira. Isso vai normal, faz parte da dinâmica. Verdade. Então, se você convive em instituição, convive em grupo, convive em sociedade, tem que ter esse discernimento, tem que ter essa mente aberta. Pastor Alexandre, entendendo é verdade, isso. eu concordo plenamente. Pastor Alexandre, nós estamos chegando no nosso final, não é? Acho que a gente Mas já. Já tem quanto tempo aí, operador? Já tem mais de uma hora, não é? Mais de uma hora, Meu pronto. Deus. Mas nós estaremos aqui, outros momentos para a gente compartilhar aqui de outros temas, ou uma extensão, um complemento desse tema, não é? Mas para concluir, queria que você falasse aqui sua opinião, sua interpretação sobre como a pessoa saber se foi batizada no Espírito Santo, para a gente concluir. Veja, a saber se a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, conforme a doutrina pentecostal clássica, ela precisa falar línguas estranhas. E não confunda as línguas estranhas como o dom de língua lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Diferencia para o público entender, por favor. A língua como um sinal inicial, A evidência. uma evidência inicial, uma evidência externa inicial, ela aponta para nós, meros mortais, que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E de onde é que se tirou? De onde é que se tirou isto? Das próprias Escrituras. O livro de Atos, que é o único livro de história do Novo Testamento, vai narrar os primeiros 30 anos da igreja primitiva. E vai acontecer vários eventos práticos que vai fundamentar esse pensamento. Embora o livro de Atos não seja um livro doutrinário, mas toda a Bíblia é doutrina, do Gênesis ao Apocalipse. Transmite um princípio. Ela não é especialmente uma epístola doutrinária, mas ela vai ser um livro que vai externalizar a prática que Tiago tanto nos ensina na sua epístola. Portanto, essa teologia prática do livro de Atos, ela é importante para elucidar e tirar algumas dúvidas em relação a isso. E vamos ver lá vários casos em que as pessoas que receberam o Espírito Santo foram batizadas no Espírito Santo, falaram em línguas estranhas, outras falaram em línguas estranhas e profetizaram, outras tiveram outras manifestações. Então, assim, a doutrina clássica pentecostal ensina quando é que a pessoa sabe que foi batizada no Espírito Santo. Quando ela fala línguas estranhas pela primeira vez. Entendi. Pastor Alexandre, meu muito obrigado pela sua participação aqui para falarmos desse tema tão extenso, tão grandioso, tão glorioso. E eu tenho certeza que teremos outros momentos, outros podcasts aqui para compartilharmos de conhecimento da palavra de Deus. E eu só tenho aqui a agradecer. E fica meu agradecimento. Deus continue te abençoando e fazendo esse trabalho avançar cada vez mais, porque realmente é importante para o nosso tempo. Fica aqui a minha gratidão. Obrigado por tudo. Que Deus continue nos abençoando, né? Amém. A nós e aqueles também que estarão assistindo Amém. e acompanhando esse podcast. Amém. Deus te abençoe. Amém. Até a próxima.
Muito bom, muito bom.